Na parte de segunda-feira, o Deus das maravilhas, o Deus dos milagres, o Deus que opera grandes coisas, o Deus do macrocosmos, o Deus no microcosmos. Deus opera coisas que vão além da compreensão humana. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, vamos ler agora os versos 6 até o verso 17. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Que experiência maravilhosa, meu querido irmão! A travessia do Rio Jordão é descrita aqui em Josué, capítulo 3, e o verso 5, pela palavra hebraica nifalot, maravilhas ou milagres, que geralmente se refere aos atos poderosos e sobrenaturais de Deus e que mostram que Ele está acima de todas as criaturas. Mais tarde, os israelitas meditavam sobre esses atos e, como resultado, louvavam ao Senhor e o proclamavam entre as nações. Algumas dessas maravilhas foram as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. A travessia do Mar Vermelho foi outra grande maravilha, e a direção de Deus no deserto, através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Os autores da Bíblia sabiam e testemunharam o fato de que o Deus que criou o mundo não é limitado por sua criação. Para Deus, nada é demasiadamente difícil. Isto está em Jeremias, capítulo 32, verso 17. Literalmente, nada é maravilhoso demais para Deus. Seu nome e sua natureza são maravilhosos, porque Ele está além da nossa compreensão. Em contraste com os deuses das outras nações, que não podem salvar, o Deus da Bíblia é um Deus vivo, presente, real, próximo de você. Um Deus ativo, e aqueles que seguem a Deus podem confiar que Ele intervirá em seu favor. Nunca nos abandonará. Ele estará ao seu lado cuidando de você. O profeta Zacarias usou um termo semelhante, que vem da mesma raiz de nifalot, ao prever um futuro para Israel após o exílio de Babilônia. Zacarias declarou aos habitantes da capital, aparentemente incrédulos,
já que a cidade ainda exibia os sinais da sua destruição? Zacarias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, disse Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Zacarias 8, versos 6 a 8. O maior milagre que Deus opera, meu querido irmão, não é a travessia no Mar Vermelho a seco, não é a travessia do Rio Jordão a seco. O maior milagre operado por Deus é a conversão de um pecador, tornando-o um homem e uma mulher santos a Deus, santidade ao Senhor. Tornar uma prostituta uma santa mulher, tornar um homem um bandido, um viciado, torná-lo santo ao Senhor. Santidade ao Senhor é o que Ele quer escrever na sua e na minha testa. Somos propriedade de Deus, comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e Ele derrama sobre você o Espírito Santo, santificando você, sua mente, seus pensamentos, suas ações, suas intenções são purificadas, são santificadas, porque estamos em contato direto com a fonte da santidade, que é Deus, porque Ele disse, sejam santos, porque eu sou santo. É impossível não se tornar santo se você está em conexão vital e diária com o nosso Pai Celestial, com o nosso querido Salvador Jesus Cristo e sendo habitação do Espírito Santo. Deixe e convide que o Espírito Santo habite em você. Aleluia!